Que a paz do Senhor inunde o seu coração neste momento. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Renovo no Deserto, um espaço para quem precisa de consolo, direção e esperança em meio às batalhas da vida. Aqui a palavra de Deus é fonte de água viva para corações sedentos. Hoje vamos refletir sobre um tema profundamente libertador: minha fraqueza, o palco do poder de Deus. Em muitos momentos da vida cristã, nos vemos diante de nossas próprias limitações. Tentamos ser fortes, corajosos e espirituais, mas tropeçamos, e é nesse tropeço que começamos a ouvir a doce voz do Senhor dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Essa afirmação não é apenas um consolo, é um convite divino a enxergar a vida sob outra perspectiva, a do reino, onde os fracos são fortalecidos, os quebrados são restaurados, e os pequenos se tornam canais da glória de Deus. Quantas vezes você já se sentiu indigno de cumprir um chamado, ou incapaz de vencer um pecado persistente, ou ainda, sem forças para continuar orando por uma causa que parece estagnada? Todos nós, em alguma medida, carregamos essas marcas da fragilidade humana, mas a palavra nos ensina que é justamente nesse lugar de rendição, onde reconhecemos nossa total dependência, que o poder de Deus se manifesta com mais intensidade, porque não se trata do que conseguimos fazer, mas do que Ele realiza através de nós. Talvez você esteja vivendo um tempo de secura espiritual, em que até mesmo as palavras para orar parecem faltar, ou então um tempo de cansaço emocional, no qual até as tarefas mais simples se tornam pesadas. É justamente nesses momentos que o Senhor sussurra ao nosso coração: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não espera que estejamos em nosso melhor estado para agir. Pelo contrário, Ele se especializa em transformar o pouco em muito, o nada em tudo, a fraqueza em milagres visíveis. O que Deus espera de nós não é perfeição, mas entrega, não é força, mas dependência. Ele quer que sejamos vasos de barro, para que a excelência do poder seja sempre dele, e nunca nossa, como também diz a segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Jesus mesmo em sua humanidade, conheceu o peso da fraqueza. No Getsemane, suando gotas de sangue, ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade. Evangelho segundo Lucas capítulo 22 e versículo 42. A verdadeira força está na entrega, a verdadeira grandeza, na obediência, e a verdadeira vida, em reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Evangelho segundo João capítulo 15 versículo 5. Sem mim nada podereis fazer. Quando reconhecemos isso, abrimos espaço para que o Espírito Santo opere com liberdade. Ele não busca os capacitados, Ele capacita os que se dispõem. E sabe o que mais nos consola? Saber que Deus já conhece cada limitação nossa, antes mesmo de a reconhecermos. Ele nos formou no ventre, Ele conhece nossa estrutura, como diz o livro dos Salmos, capítulo 139, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Nada escapa ao seu olhar cuidadoso. Ele não se surpreende com a nossa fraqueza. Pelo contrário, Ele a usa como solo fértil para derramar sua graça e revelar sua glória. Pense em Moisés, que tentou fugir do chamado dizendo: Ah, Senhor, sou pesado de boca e de língua. Mas Deus não recuou. Ele disse: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor. Pense em Gideão, que se via como o menor da casa mais insignificante. Livro dos Juízes capítulo 6 e versículo 15. E ainda assim, Deus o chamou de homem valente. Deus vê o potencial onde nós só enxergamos defeito. Ele vê o futuro que nós ainda não conseguimos imaginar. E mesmo quando tropeçamos, Ele não desiste de nós. Como está escrito no livro dos Salmos capítulo 37 e versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Quem sabe você tem aprendido a esconder suas fraquezas, com medo de rejeição, com medo de não ser aceito, ou considerado espiritual o suficiente. Mas o reino de Deus é o lugar onde a luz entra justamente pelas rachaduras. Não precisamos fingir, porque Ele é cheio de misericórdia, e conhece a nossa verdade mais profunda. E é essa verdade confessada, essa fraqueza admitida, que se torna o palco para o seu poder.
Quando reconhecemos nossa dependência total de Deus, abrimos espaço para que Ele nos surpreenda. Muitas vezes, queremos ser fortes para agradar as pessoas, mostrar espiritualidade ou manter uma aparência firme. Mas Deus não se impressiona com aparências. Ele procura corações quebrantados, como está escrito no livro dos Salmos capítulo 51 e versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Nos momentos em que nos sentimos mais fracos, é que aprendemos a ouvir melhor a voz do Senhor. É quando silenciamos o barulho das nossas tentativas humanas, que conseguimos escutar a direção do Espírito Santo. Deus fala na calmaria do coração rendido. Muitas vezes a força que buscamos está escondida na quietude, na espera, na rendição absoluta, como está escrito no livro do profeta Isaías capítulo 30 e versículo 15. Na conversão e no repouso estará a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. E quando finalmente aceitamos que a nossa fraqueza é um ponto de encontro com a graça de Deus, a vergonha vai embora. O medo de não dar conta perde a força. O que sobra é a confiança tranquila de que Deus está no controle. Ele não falha, Ele não se atrasa. Ele usa exatamente aquilo que achávamos ser empecilho, como ferramenta para seu agir. Por isso, não lute contra a sua limitação. Consagre-a. Não esconda sua dor. Apresente-a. Não espere estar pronto. Disponha-se. Talvez hoje você esteja lutando contra algo que parece maior que você. Uma tentação, uma enfermidade, uma responsabilidade que te assusta. Não fuja da sua fraqueza. Traga-a diante de Deus. Diga a Ele exatamente como você está se sentindo. E permita que o seu poder se manifeste nesse lugar tão humano e vulnerável. Porque é aí, justamente aí que Ele ama agir. Deus não tem medo da sua dor, da sua dúvida ou da sua insuficiência. Ele é o Deus que se inclina para levantar o caído e renovar as forças do cansado. Livro do profeta Isaías capítulo 40 e versículo 29. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Receba hoje essa palavra como um renovo para sua alma. Você não precisa ser suficiente. A graça de Deus é o bastante. Não espere estar forte para obedecer. Obedeça mesmo fraco, e veja o poder de Deus se aperfeiçoando na sua caminhada. Admita diante do Senhor uma limitação, seja ela qual for, e convide o Espírito Santo a agir nela. Há um poder sobrenatural que se revela exatamente no ponto onde você se sente incapaz, porque quando somos fracos então é que somos fortes. Segunda Epístola aos Coríntios capítulo 12 e versículo 10. Vamos orar juntos? Senhor Deus, hoje reconhecemos nossa fragilidade. Confessamos que muitas vezes tentamos caminhar com as próprias forças e falhamos. Mas te agradecemos porque tua graça nos basta. Entregamos nossas limitações, nossas lutas, nossas dores em tuas mãos. Que o teu poder se aperfeiçoe em nós. Que cada ouvinte seja renovado agora. E que a tua presença traga descanso, coragem e direção. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Deus tem mais para ministrar ao seu coração. Fique com esta promessa registrada na primeira Epístola aos Coríntios capítulo 1 e versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Que o Senhor te abençoe, fortaleça e renove o teu espírito. Te espero no próximo episódio. Vai na paz e na graça do nosso Salvador Jesus Cristo.